O silêncio no céu descrito no livro de Apocalipse é um dos mistérios mais impactantes da Bíblia. Um momento inesperado onde toda a adoração celestial cessa, trazendo uma pausa que ecoa a grandiosidade e o temor do plano divino. O que significa esse silêncio em meio à revelação dos últimos dias? Esse instante de quietude, descrito como meia hora de silêncio no céu, rompe a harmonia celestial e prenuncia eventos grandiosos. Trombetas estão prestes a soar, juízos se aproximam e a terra se prepara para testemunhar algo que jamais foi visto. Esse momento revela o peso da justiça e da misericórdia de Deus em sua forma mais pura. O silêncio não é ausência, mas um prelúdio de algo maior, um intervalo carregado de expectativa e reverência. Prepare-se para mergulhar nos significados profundos deste momento único no Apocalipse, onde o plano divino atinge um ponto de inflexão. Cada detalhe está repleto de propósito. A glória celestial antes do silêncio. No livro de Apocalipse, o céu é descrito como um lugar de glória incessante, onde a presença de Deus é exaltada em toda a sua majestade. Este ambiente celestial é repleto de louvores, adoração e poder divino. Antes do silêncio mencionado no capítulo 8, o cenário celestial apresentado é vibrante e repleto de vida. Os anciãos se curvam diante do trono, os 4 seres viventes proclamam sem cessar a santidade de Deus, e um coral celestial de milhares de anjos enaltece o nome do Senhor. Este é um momento de intensa adoração, onde a majestade do Criador é revelada em sua plenitude. Conforme descrito em Apocalipse capítulo 4, versículos 8 a 11, os 4 seres viventes, que têm cada um 6 asas e estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A visão dada a João começa com o trono de Deus como o centro de toda a atenção. Este trono é cercado por um mar de vidro semelhante ao cristal, refletindo a pureza e a perfeição de Deus. Relâmpagos e trovões emanam do trono, simbolizando a autoridade e o poder do Altíssimo. Ao redor do trono, 24 tronos menores estão posicionados, ocupados por anciãos vestidos de branco, representando a pureza e a santidade do povo de Deus. Estes anciãos lançam suas coroas diante do trono em adoração, declarando que Deus é digno de toda glória e honra, pois Ele criou todas as coisas. Além disso, a presença do Cordeiro, que é Jesus Cristo, está no centro desta cena celestial. Ele é descrito como aquele que foi imolado, mas que está vivo, digno de abrir os selos do livro selado. Esta é uma imagem profunda de redenção e vitória. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, os anciãos cantam: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Este é o pano de fundo glorioso que precede o evento extraordinário do silêncio no céu. Cada detalhe do cenário celestial é repleto de significado. Os seres viventes, com suas características únicas, representam a criação de Deus em sua plenitude. Eles proclamam a santidade de Deus de forma incessante, apontando para sua perfeição e soberania. Os anjos, em número incalculável, unem suas vozes em uma sinfonia celestial, exaltando o poder redentor do Cordeiro. A movimentação constante no céu é um reflexo da atividade divina, onde tudo converge para a glória de Deus. À medida que os selos do livro vão sendo abertos, eventos significativos são desencadeados na terra. Os 6 primeiros selos revelam julgamentos que impactam profundamente a humanidade, incluindo guerras, fome, morte e perseguição. Cada selo traz uma mensagem de advertência e preparação para o grande desfecho do plano divino. No entanto, mesmo diante de tais eventos, a adoração no céu permanece constante, um testemunho da soberania de Deus sobre todas as coisas. Este cenário celestial é um lembrete da grandeza de Deus e da importância de sua vontade soberana. A majestade do céu reflete a perfeição do caráter divino, onde tudo é conduzido de acordo com seu plano eterno. No entanto, algo extraordinário está prestes a acontecer. Quando o 7º selo for aberto, um evento singular quebrará o padrão de adoração e atividade no céu. A abertura do 7º selo e o momento de silêncio. Quando o Cordeiro, que é Jesus Cristo, finalmente abre o 7º selo, algo profundamente impactante acontece. O céu, até então vibrante com louvores, adoração e declarações de santidade, subitamente mergulha em um silêncio absoluto. Este silêncio é descrito em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, onde está escrito: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora.
A singularidade desse momento não pode ser ignorada, pois interrompe a harmonia incessante que define o ambiente celestial. O silêncio no céu é algo sem precedentes na narrativa apocalíptica. Durante todo o livro de Apocalipse, o céu é retratado como um lugar de constante atividade, onde o louvor e a adoração fluem ininterruptamente. A ausência repentina de som cria uma tensão quase palpável, como se todos no céu estivessem aguardando, com reverência e temor, a revelação do que estava por vir. Esse momento parece estar carregado de um significado espiritual profundo, que aponta para a seriedade dos eventos que estão prestes a se desenrolar. A duração deste silêncio é mencionada como quase meia hora, um período que, embora curto no tempo humano, carrega uma simbologia intensa no contexto divino. Na perspectiva celestial, onde o tempo é medido de forma diferente, esta pausa pode representar um intervalo solene e intencional. Esse tempo é muitas vezes interpretado como uma preparação, tanto no céu quanto na terra, para a execução do juízo de Deus. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 20, encontramos um paralelo ao significado desse silêncio. O Senhor está no seu santo templo, que todos se calem diante dele. Aqui, o silêncio é um chamado à reverência, à introspecção e ao reconhecimento da soberania de Deus. O impacto desse silêncio é sentido por todos os habitantes celestiais. Os anjos, os anciãos e os seres viventes, que proclamavam incessantemente a glória de Deus, interrompem suas vozes. Não é um silêncio comum, mas um silêncio carregado de expectativa, um momento de pausa no desenrolar do plano divino. É como se o céu inteiro segurasse sua respiração, aguardando o próximo ato no drama cósmico da redenção e do julgamento. Além disso, esse silêncio pode ser visto como uma demonstração da paciência e da justiça de Deus. Antes de executar seu juízo, Deus oferece um momento de pausa, talvez para dar espaço à humanidade para refletir sobre suas ações e buscar arrependimento. Esse momento reflete a longanimidade divina, conforme descrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Há tempo de estar calado e tempo de falar. No contexto do Apocalipse, este é o tempo de estar calado, de observar, de contemplar a majestade e a gravidade do plano de Deus. A abertura do sétimo selo é um ponto de transição na narrativa apocalíptica. Os selos anteriores revelaram catástrofes e advertências que impactaram diretamente a Terra, mas o sétimo selo introduz uma nova sequência de eventos que culminam nos julgamentos das trombetas. O silêncio no céu serve como um prelúdio, uma preparação para o soar das trombetas, que anunciarão a próxima fase do plano de Deus. O simbolismo do silêncio na Bíblia. O silêncio no céu descrito em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, não é um evento isolado na narrativa bíblica. Ao longo das Escrituras, o silêncio é frequentemente retratado como um símbolo de reverência, expectativa e manifestação iminente da glória ou do julgamento de Deus. Este momento, singular no contexto celestial, conecta-se a várias passagens bíblicas que revelam o profundo significado espiritual por trás do silêncio diante do Criador. Na Bíblia, o silêncio é muitas vezes associado ao temor e à reverência. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 20, encontramos a solene exortação: o Senhor está no seu santo templo, que todos se calem diante dele. Este versículo reflete a santidade incomparável de Deus e a necessidade de reconhecermos sua majestade com profundo respeito. O silêncio no céu no Apocalipse pode ser entendido como uma expressão coletiva de reverência dos habitantes celestiais perante a abertura do sétimo selo, um ato que revela a magnitude do plano divino. Assim como no livro de Abacuque, o silêncio aqui simboliza a pausa para contemplar a soberania absoluta de Deus. Além disso, o silêncio na Bíblia também é um prenúncio de eventos grandiosos ou julgamentos iminentes. Em Zacarias, capítulo 2, versículo 13, lemos: "Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada." Este silêncio ocorre antes de Deus agir de maneira poderosa em favor do seu povo. Da mesma forma, o silêncio no céu no Apocalipse pode ser interpretado como um prelúdio para as ações divinas que estão prestes a ser desencadeadas, marcando um momento de transição entre a revelação do sétimo selo e o soar das 7 trombetas. Outro aspecto importante do simbolismo do silêncio está relacionado à expectativa. Em diversas passagens, o silêncio prepara o coração humano para receber algo extraordinário de Deus. O silêncio do céu, descrito por João,
pode ser comparado ao silêncio que precede uma grande tempestade, um intervalo solene que aponta para a iminência de algo que transcende a compreensão humana. Esse momento carrega consigo um senso de mistério, onde o plano de Deus é aguardado com temor e admiração. No entanto, o silêncio também tem um aspecto profundamente pessoal e espiritual. Ele convida o ser humano a refletir, a buscar a presença de Deus e a alinhar sua vida com a vontade divina. Em Salmos capítulo 62, versículo 1, lemos: "A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação." Este silêncio interior, que brota de um coração em reverência, reflete o reconhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas. No contexto de Apocalipse, o silêncio no céu pode ser visto como um chamado para que os cristãos em todo o mundo parem e contemplem a soberania de Deus em meio às tribulações. O silêncio também aponta para o equilíbrio perfeito entre a justiça e a misericórdia de Deus. Antes de cada grande manifestação divina, Deus concede um momento de pausa, como se estivesse oferecendo à humanidade uma última oportunidade de reflexão e arrependimento. Este é um padrão recorrente nas Escrituras, onde o silêncio precede atos de juízo ou redenção. No Monte Sinai, por exemplo, houve um silêncio solene antes de Deus entregar os 10 mandamentos ao povo de Israel. Este momento de expectativa é ecoado no Apocalipse, onde o silêncio no céu marca a seriedade e a profundidade do que está por vir. Por fim, o silêncio celestial é um lembrete de que, mesmo nas pausas, Deus está trabalhando. Ele não é um silêncio vazio, mas um silêncio carregado de propósito e significado. É um convite para reconhecer que, muitas vezes, é no silêncio que Deus fala de forma mais clara. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, o profeta Elias experimenta a presença de Deus não no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em uma voz mansa e delicada. Este episódio nos ensina que o silêncio de Deus não significa sua ausência, mas um convite para percebermos sua presença de maneira mais profunda. O silêncio no céu no Apocalipse nos leva a refletir sobre o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia de Deus, bem como sobre nossa postura diante de sua santidade. Ele é um lembrete de que, antes de qualquer grande manifestação divina, há um momento de pausa, onde o coração humano é convidado a se alinhar com o propósito eterno do Criador. Este silêncio, que parecia interromper a contínua adoração celestial, na verdade, intensifica o senso de expectativa e mistério que envolve o plano de Deus. O papel das 7 trombetas no plano divino. Mas antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Seu amém nos comentários faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e conferir a playlist especial no primeiro comentário e ao final do vídeo. Vamos juntos espalhar fé e esperança. Continuando. O silêncio no céu termina de forma abrupta com a introdução das 7 trombetas, que desempenham um papel fundamental no desenrolar dos eventos apocalípticos. As trombetas são mencionadas imediatamente após a abertura do 7º selo, marcando uma transição dramática e significativa na narrativa profética. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 2, João escreve: "Vi os 7 anjos que estão diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas." Esse momento indica que as trombetas são instrumentos divinos de advertência, juízo e revelação, profundamente conectados ao plano eterno de Deus para a humanidade. As 7 trombetas não apenas dão continuidade ao julgamento iniciado com os selos, mas também intensificam os eventos, trazendo consequências ainda mais severas para a terra e seus habitantes. Assim como no Antigo Testamento, onde as trombetas frequentemente anunciavam grandes momentos de intervenção divina, as trombetas do Apocalipse são usadas para proclamar o início de uma nova etapa do plano divino. Em Números capítulo 10, versículos 9 e 10, as trombetas eram tocadas para alertar o povo de Israel sobre guerra iminente ou para celebrar festas solenes. No Apocalipse, seu propósito é semelhante, mas em uma escala cósmica, indicando que Deus está prestes a agir de maneira poderosa. Cada uma das 7 trombetas traz um julgamento específico e progressivo, afetando diferentes aspectos da criação. A primeira trombeta, conforme descrito em Apocalipse capítulo 8, versículo 7, traz granizo e fogo misturados com sangue, que caem sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e toda a erva verde. A segunda trombeta, descrita no versículo 8, faz algo semelhante a uma grande montanha ardente ser lançada no mar, destruindo 1/3 dos seres vivos e das embarcações.
Já a terceira trombeta, descrita no versículo 10, anuncia a queda de uma grande estrela chamada Absinto, que torna amargas as águas e provoca a morte de muitos. Cada trombeta soa como um lembrete do poder absoluto de Deus e de sua capacidade de governar sobre a criação. As trombetas também têm um propósito redentivo. Apesar de sua conexão com o julgamento, elas também servem como advertências claras à humanidade, oferecendo oportunidades de arrependimento antes da chegada dos eventos finais. Assim como Deus usou as pragas no Egito para demonstrar seu poder e permitir que Faraó se arrependesse, as trombetas são apresentadas como uma última chance para que os corações endurecidos reconheçam a soberania de Deus. Este padrão é visto ao longo de toda a Bíblia, onde Deus oferece avisos antes de exercer sua justiça, como descrito em Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Além de serem instrumentos de juízo, as trombetas também têm um profundo significado espiritual. Elas representam um chamado ao despertar, um convite para que o povo de Deus esteja vigilante e preparado para os acontecimentos finais. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, Paulo descreve a última trombeta como um momento de transformação e vitória. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso destaca que, enquanto as trombetas anunciam juízo, elas também apontam para a gloriosa redenção dos que pertencem ao Senhor. O simbolismo das trombetas também está profundamente conectado ao caráter justo e misericordioso de Deus. Embora os julgamentos que acompanham as trombetas sejam severos, eles são realizados com precisão e intenção. Em nenhum momento, Deus exerce seu poder de forma arbitrária ou injusta. A menção constante de 1/3 nas destruições causadas pelas trombetas reflete a medida divina, indicando que Deus controla o alcance dos julgamentos, dando tempo e oportunidade para que a humanidade se arrependa. Este equilíbrio entre justiça e misericórdia é uma marca do plano divino, como descrito em Salmos capítulo 103, versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. À medida que as trombetas continuam a soar, o impacto sobre a terra se intensifica, preparando o caminho para os eventos finais descritos no Apocalipse. No entanto, este momento também destaca a importância de estarmos espiritualmente prontos e atentos aos sinais de Deus. As trombetas não apenas proclamam o julgamento, mas também nos lembram da soberania divina sobre todas as coisas e do compromisso de Deus em cumprir sua promessa de redenção. O silêncio no céu e o soar das trombetas carregam uma mensagem profunda e pessoal para cada cristão. Mais do que eventos apocalípticos distantes, eles revelam verdades espirituais que ecoam no coração de todos os que buscam entender a soberania e o plano eterno de Deus. O silêncio celestial nos chama à introspecção, enquanto as trombetas nos alertam sobre a urgência de estarmos espiritualmente preparados. Estes eventos não são apenas manifestações de juízo, mas também convites à reflexão, arrependimento e transformação. O silêncio no céu nos lembra que, diante da majestade de Deus, a única resposta adequada é a reverência. Este momento singular nos convida a fazer uma pausa em nossas vidas agitadas e a contemplar a grandeza e a santidade do Criador. Assim como o céu se silenciou diante do plano de Deus, somos chamados a silenciar nossos corações e ouvir a voz do Espírito Santo. Em Salmos capítulo 46, versículo 10, o Senhor declara: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Este silêncio espiritual é um convite à confiança e à dependência total em Deus, especialmente em tempos de incerteza e tribulação. As trombetas, por outro lado, nos desafiam a estar atentos e vigilantes. Elas não apenas anunciam julgamentos, mas também servem como um lembrete de que o tempo de graça não é infinito. Assim como no Antigo Testamento, onde as trombetas eram usadas para alertar o povo de Israel sobre perigos iminentes, as trombetas do Apocalipse são um chamado urgente ao arrependimento e à preparação espiritual. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus nos exorta: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Este chamado à vigilância é especialmente relevante em nossos dias, onde tantas distrações podem desviar nosso foco do que é verdadeiramente importante.
Além disso, o silêncio e as trombetas nos ensinam sobre o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia de Deus. O silêncio no céu, por exemplo, pode ser visto como um momento de paciência divina, onde Deus concede à humanidade uma pausa para a reflexão antes de executar seus julgamentos. Este é um lembrete de que Deus não se agrada da destruição dos ímpios, mas deseja que todos cheguem ao arrependimento. Em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Deus declara: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Esta longa espera, refletida no silêncio celestial, é uma demonstração da misericórdia de Deus em ação. Por outro lado, as trombetas destacam o caráter justo de Deus. Embora sejam instrumentos de juízo, elas também revelam que Deus é justo e não age de maneira arbitrária. Os julgamentos anunciados pelas trombetas são cuidadosamente medidos, mostrando que Deus controla o alcance e o impacto de cada evento. Esta precisão reflete o equilíbrio perfeito entre o amor e a justiça divina, como descrito em Salmos capítulo 89, versículo 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Este equilíbrio é um lembrete de que Deus está sempre no controle, mesmo em meio ao caos aparente. Este chamado ao preparo não é apenas para o futuro, mas para o presente. O silêncio no céu e o soar das trombetas nos lembram que Deus está ativo em sua criação, conduzindo todas as coisas de acordo com seu plano perfeito.